Oi, gente, como eu falei, vamos ao primeiro vídeo. Como vocês podem ver, o meu estúdio amplo, para não dizer o contrário, é o carro. Nós, por enquanto, vamos utilizar ele ou alguns outros ambientes também que estejam razoáveis, mas nem todos os ambientes a gente pode utilizar, né? Para não ficar não ter nenhum tipo de ligação do ambiente, para não ligar, porque podem reconhecer. Algumas pessoas talvez reconheçam os ambientes. São poucos ambientes também que eu frequento, mas espero que o que importe para você não seja o espaço onde eu estou gravando, mas sim aquilo que eu vou falar. E nesse primeiro vídeo estamos, né, reta final das eleições, aí da campanha para as eleições. A votação já é no domingo, dia 7 de outubro. Nós vamos falar sobre a corrida eleitoral. Não vou tratar nesse momento de corrida presidencial, porque o país todo já está falando sobre isso. Essa disputa do ele sim de um lado, ele não do outro, não interessa quem é o ele não. O ele sim a gente sabe quem é. O ele não são vários e aí fica a critério do eleitor escolher. Também não vou falar da corrida para o governo do estado do Maranhão, porque a corrida para o governo do estado ela é um pouco mais simples do que o assunto que eu vou tratar, que é a corrida para o Senado. Essa sim está bem disputada, está literalmente brigada essa corrida para conseguir as duas vagas que tem lá no Senado. Por enquanto, uma vaga está garantida, né? Se não houver nada de errado na disputa para o governo do estado, o senador Roberto Rocha volta para sua vaga lá na Câmara Alta, que é outra forma que nós chamamos o Senado Federal, e outras duas vagas vão ser ocupadas por novos senadores, ou pelo menos uma pode ser reocupada por um senador. Mas vamos lá, não vou falar sobre todos os concorrentes às vagas no Senado, mas o que eu quero falar sobre isso? Tu vai dizer quem é que deve ser eleito, quem é que vai perder nessa disputa? Não. Vou focar num outro cenário. O que pode acontecer com aqueles que perderem? Já imaginou? Já pensou nisso? O que pode acontecer com aqueles que perderem a disputa para o Senado? A maior briga que está tendo aqui no Maranhão é a disputa para o Senado. Não tenham dúvidas disso. Basta assistir a propaganda eleitoral para ver que os candidatos, não todos, mas boa parte deles, estão se digladiando aí à torta e à direita. Por conta disso, não vou nem me ater a todos os candidatos, né, porque alguns realmente estão ali mais pela questão simbólica, pela luta, pela bandeira, por erguer bandeiras de um Brasil diferente. Como foi o caso, por exemplo, da Preta Lu. Conversando com ela, uma vez ela disse, olha, não me interessa, a gente sabe qual é o resultado dessas eleições pra gente, então a gente não está focando em eleição mesmo. Nossa questão é a bandeira, né, pelo Brasil. Isso foi o que a Preta Lu falou. Então, deixemos de lado o pelotão que está da metade para o fim e vamos falar do pelotão que está mais à frente. Falar sobre os candidatos que estão ali naquela briga pelas duas vagas, realmente estão brigando. Vamos começar de trás para frente. O que pode acontecer com o deputado e candidato ao Senado Alexandre Almeida? Ele, hoje filiado no PSDB, não deve ter muita sorte na carreira política. Ele trocou uma reeleição para a Assembleia Legislativa, que era praticamente garantida, por uma aventura ao Senado. Devido à sua posição atualmente ali nas pesquisas, e é bom eu deixar isso bem claro, não confio muito em pesquisas eleitorais, porque são muitas, você vê muitas, né, e cada uma com um resultado diferente. Algum instituto então vai acabar acertando ou vai ficar muito próximo
do resultado final das eleições. Aí depois vai se vangloriar, nossa, nós chegamos bem perto, acertamos em cheio. São muitos institutos e aí fica fácil ficar chutando a torta e a direita e aí um acaba acertando. Mas, voltando a falar sobre o candidato ao Senado, Alexandre Almeida, ele está perdendo uma oportunidade de garantir a reeleição para a Assembleia Legislativa. Vai vir com certeza em 2020 concorrendo, saiu direitinho, concorrendo mais uma vez à prefeitura do município de Timon. E aí já é uma outra história. Ele vai precisar se reconstruir politicamente, vai precisar aí de cerca de 2 anos para poder fazer a sua base e ir criando o maior campo possível para tentar chegar à prefeitura de Timon. Isso, né, se ele estiver com um nome bem destacado. Se não, a melhor coisa a fazer, se mantendo dentro da política, é regressar para a Câmara Municipal de Timon, que foi de onde ele saiu para a Assembleia Legislativa. Ele era vereador lá em Timon. Então, talvez seja bom ele voltar às origens, caso ele não se viabilize para a Prefeitura de Timon. Falando sobre o deputado federal Zé Reinaldo, também do PSDB, que é o mesmo partido do Alexandre Almeida. Zé Reinaldo, caso não seja eleito para o Senado, acredito eu, deva se afastar das atividades políticas em definitivo. Zé Reinaldo já tem uma idade bem avançada, Zé Reinaldo já está batendo ali na casa dos 80 anos de idade, então essa é uma última oportunidade para ele tentar chegar ao Senado. Ele não chegando ao Senado, dificilmente ele vai participar das eleições de 2020, concorrendo seja a prefeito ou vereador, muito pouco provável que ele pense nisso. Talvez ele até pensasse em concorrer para uma prefeitura, mas são muitos nomes de candidatos novos e Zé Reinaldo, muito experiente, né, e seria taxado de velho e com certeza não consegue viabilizar. E para 2022, para ele chegar numa nova disputa ao Senado ou para a Câmara Federal, é muito tempo para ele esperar. Acredito que o Zé Reinaldo deva se aposentar politicamente, deva ficar apenas nas articulações, ali contribuindo com a sua experiência para que outros políticos mais jovens que tenham mandato ou estejam em busca de mandato possam extrair um pouco daquilo que o Zé Reinaldo tem de experiência na política e de repente adotar os conselhos do veterano. Falemos agora sobre o Sarney Filho. O Sarney Filho, que tem muitos anos dentro da política, ali na Câmara Federal, salvo engano, ele tem aproximadamente 40 anos de vida política, mais da metade só na Câmara Federal. Se não se eleger, o Sarney Filho vai ficar, olha, fora da política mesmo. E aí ele vai precisar se reinventar para em 2022 tentar alguma coisa. Porque dificilmente ele também vai tentar algo em 2020. Seja para prefeito e vereador. Vereador ele não tenta. Para prefeito acredito que também não. Então ele deva vir novamente em 2022 tentando uma vaga na Câmara Federal. Acredito eu que ele vai tentar uma vaga na Câmara Federal, caso não seja eleito. Mas ele vai passar esses 4 anos aí simplesmente se articulando, talvez dando um assessoramento para o filho, se o filho se eleger deputado estadual mais uma vez. Porque não vejo o Sarney Filho dessa vez sendo chamado para contribuir em qualquer tipo de governo que seja, principalmente como ministro de Estado de qualquer um dos possíveis presidentes, principalmente os que estão lá na ponta, né? Jair Bolsonaro, Fernando Haddad, o Ciro, independente de quem for para o segundo turno, dificilmente o Sarney Filho, Sarney Filho seria chamado para ser ministro de Estado. Edson Lobão figura como um dos possíveis eleitos ao Senado, mas caso isso não aconteça, acredito também que ele se aposenta politicamente, vai servir apenas de conselheiro. Não preciso nem me esticar muito nisso, até por conta da própria idade do Edson Lobão. Ele não vai se arriscar em uma eleição para prefeito, não vai vir
com certeza com nenhuma ideia de concorrer a governo do estado em 2022, vai se aposentar politicamente e ficar como seu amigo José Sarney, apenas servindo de orientador. Vamos aos dois senadores, aos dois candidatos da coligação de Flávio Dino. Caso não seja eleita, o que Elisiane Gama vai fazer? Elisiane Gama, ela tem um leque de possibilidades, né? Ela pode vir em 2020 concorrendo à prefeitura mais uma vez, seria a terceira tentativa de Elisiane Gama, terceira ou quarta tentativa, não lembro agora ao certo, talvez, eu acredito que seja a terceira, não lembro se em 2008 ela concorreu, mas ela concorreu em 2012, concorreu em 2016, ela teria novamente a oportunidade de concorrer às eleições municipais tentando o cargo de prefeita da capital São Luís. Essa é a primeira possibilidade. Mas aí o que ela faria esses 2 anos até chegar às eleições de 2020? Se Flávio Dino for eleito governador do estado, for reeleito governador do estado, Elisiane Gama fatalmente se transformaria em uma secretária de estado. Por ser jornalista, poderia assumir, né, a secretaria de comunicação, por ser ligada à igreja, poderia assumir de repente a secretaria de direitos humanos, poderia assumir outras pastas, poderia ser até mesmo secretária de governo. Vai depender muito daquilo que o Flávio Dino acredita que ela pode se encaixar. Mas nesse primeiro momento ela poderia ser uma secretária de governo não sendo eleita. O Everton Rocha, ele jogou todas as fichas nessa eleição. Então ele está contando de ser eleito senador. Mas se ele não for eleito, o que ele vai fazer? O Everton Rocha, a primeira possibilidade já é vislumbrar 2020. E aí diversos acordos que vinham sendo costurados desde 2016, com possíveis nomes para concorrer de aliados do governador Flávio Dino, viriam, né, eles iriam ver o Everton Rocha pedindo espaço, pedindo abertura para ser o candidato a prefeito de São Luís. É isso mesmo. Todo mundo sabe que o PDT há anos comanda a capital maranhense, manda e desmanda dentro da capital maranhense. Não seria diferente, já que tem uma base muito forte, se o Everton não se eleger senador. Ele vai querer ser o prefeito de São Luís. Se houver uma oposição muito grande a isso, a segunda possibilidade seria do Everton transferir seu título para a Imperatriz e tentar concorrer lá na cidade de onde ele veio, né, a sua cidade de origem, concorrer à prefeitura de lá. E aí ele precisaria construir durante 2 anos toda a sua base naquela região. Mas o que ele ficaria fazendo durante esses 2 anos até chegar às eleições de 2020? Ele também poderia ser secretário de Estado do governo Flávio Dino. E aí há várias possibilidades. Ele pode voltar à pasta de secretário de esporte, o que foi no governo Jackson Lago. Ele poderia assumir também a secretaria de governo, poderia assumir uma secretaria de planejamento, mas acredito que não pudesse ser essa a pasta para ele. Mas outra possibilidade seria ele ser secretário, né, de infraestrutura, secretário-chefe da Casa Civil. Há várias possibilidades de secretarias, há várias secretarias que o Everton Rocha poderia assumir caso não seja eleito senador. Outra possibilidade para ele, por isso que eu digo que ele tem um leque maior de possibilidades, caso Ciro Gomes ou Fernando Haddad seja eleito presidente da República, um dos dois, o Everton Rocha pode ser um ministro de Estado ou pode ser um superintendente, presidente de alguma autarquia federal aqui no Maranhão. De repente, ser indicado para ser o superintendente do INCRA ou superintendente do IFAM, digamos, órgãos federais. Aqui eu estou sugerindo apenas, não estou dizendo que ele vai mesmo para aquele local, porque são diversos órgãos federais que existem aqui no Maranhão e ele pode assumir qualquer um, né? Mas isso só acontece se, e somente se,
Ciro ou Fernando Haddad forem eleitos, um dos dois sendo eleitos para presidente da República. Caso o eleito seja Bolsonaro, ou até mesmo numa remota possibilidade o Alckmin, o Everton Rocha vai ter que se prender mesmo aquilo que o governador Flávio Dino puder indicar ele em caso de reeleição do governador Flávio Dino. É isso que eu acho que pode acontecer com os candidatos ao Senado. Aguarde o próximo vídeo, que aí a gente vai tratar sobre algumas outras coisas voltadas ainda para a eleição. Até lá!